Olá, salve! O Fluminense derrotou o Once Caldas da Colômbia e terminou em primeiro lugar no Grupo F da Copa Sul-Americana. O único time brasileiro que terminou em primeiro lugar e garantiu passagem automática para as oitavas de final da competição. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações para você ficar na cara do gol. Foi uma vitória, digamos assim, segura do Fluminense por 2-0 sobre o Once Caldas, construída no primeiro tempo da partida. O Fluminense começou bem o jogo, fez 1-0 no primeiro ataque. Martinelli pegou uma bola reboteada pela defesa, cruzamento de John Arias, sempre ele. A zaga rebateu para a entrada da área, Martinelli pegou da meia-lua e fez 1-0 para o Fluminense. O Fluminense controlou o jogo, o time do Once Caldas ameaçou partir para o ataque, mas o Fluminense estava bem postado na defesa, comandado pelo Thiago Silva, mais uma atuação impecável dele, bem montada a formação de meio de campo do Fluminense à frente da defesa, com o Martinelli se destacando, e aos 33 minutos sai o segundo gol marcado pelo Serna, uma bola que veio pelo alto, ele disputou com o goleiro, chegou antes e fez o 2-0 para o time do Fluminense. Veio o segundo tempo e o Fluminense surpreendentemente caiu de produção. Primeiro porque o Renato tirou o Martinelli para colocar Nonato. E depois porque o time pareceu não querer mais agredir o adversário e sim segurar aquele resultado. Chamou o adversário para cima. O Once Caldas fez logo 3 alterações, foi para dentro, não chegou de fato a criar grandes oportunidades, mas rondou a área do Fluminense o tempo inteiro. E isso causou problemas para o time. O próprio técnico Renato, na coletiva depois do jogo, admitiu que o segundo tempo ele não gostou do comportamento do time, nem mesmo da atitude dos jogadores que ele colocou. Não citou nomes, claro, mas os jogadores que ele colocou foram o Lima, o Nonato, principalmente, esses dois, e lá na frente acabou tirando o centroavante Everaldo, que definitivamente não conseguiu se acertar no Fluminense ainda, justificar a sua contratação. E ele é, como diz o Renato, o único substituto que ele tem para o Germancano, ainda em processo de recuperação física. O garoto Riquelme entrou sem objetividade, ele tem bom drible e tal, mas não tem objetividade na definição das jogadas. O jogo ficou perigoso, porque se o Fluminense leva um gol ali, chamaria o adversário com tudo para cima e, levando o segundo, perderia a classificação automática para a segunda fase. Mas, enfim, no final deu tudo certo. Acho também que o segundo tempo desse jogo mostra o que mostrou o Fluminense nos jogos em que atuou com o time reserva. O Fluminense não tem um elenco do mesmo nível. Poucos times no mundo têm. O Fluminense também não tem reservas à altura do time titular. Nos 2 jogos que atuou fora de casa, contra o San José, que é era o pior de todos os times do grupo, o jogo foi em La Paz, tudo bem, tinha altitude de La Paz. E também contra o União Espanhola no Chile, nos 2 jogos ele colocou o time reserva inteiro, nem ele, Renato, foi. Isso mostrou que ele não tinha aquela ânsia de ganhar de qualquer maneira, de apostar tudo na Copa Sul-Americana. Se desse para chegar com o time misturado, tudo bem. E foi o que aconteceu, deu para chegar. Mas o Renato se arriscou muito. Nos 2 jogos que ele botou o time reserva, empatou com a União Espanhola 1-1 e perdeu para o San José de 1-0. E teve que apostar tudo na reta final nesses 2 jogos disputados no Maracanã, que ele venceu ambos por 2-0, União Espanhola e esse jogo do Once Caldas. Mas andou ali no fio da navalha o Fluminense para conquistar essa vaga, porque apesar do grupo fraco, de nível técnico fraco, ele abusou de jogar com time reserva, com jogadores reservas que não mantêm o nível de atuação de quando está em campo o time titular. A atuação do Fluminense ontem mostrou isso. O primeiro tempo com os titulares foi uma coisa nota 8, nota 9. O segundo tempo, com o time reserva, com vários jogadores reservas, os 5 que ele colocou, o time teve atuação nota 5 daí para baixo. E por muito pouco não entrega a classificação. De qualquer modo, está aí o Fluminense na fase de oitavas de final da Copa Sul-Americana, em condições plenas de brigar por um título internacional. Não é a Libertadores, que é o campeonato mais forte, mas é um título internacional que depois, se conquistado, vale ainda uma Recopa Sul-Americana, que é um outro título de relevância, de importância no nível do futebol sul-americano. Aquele recado, então, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol.
Até a próxima!